Boa noite, queridos irmãos, amados seguidores de Dulce, que a paz do Cristo seja com todos. Hoje eu trouxe para nós conversarmos, ainda dentro do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, uma mensagem do Espírito Fénelon, em Lyon, 1860, onde no item 23 ele nos fala sobre os tormentos voluntários. E nos diz o seguinte: o homem está incessantemente à procura da felicidade que lhe foge sem parar, pois a felicidade pura não existe na terra. Entretanto, apesar dos sofrimentos que formam o desfile inevitável dessa vida, ele poderia pelo menos desfrutar de uma felicidade relativa, se não condicionasse essa felicidade às coisas perecíveis e sujeitas às mesmas contrariedades, ou seja, aos prazeres materiais, em vez de procurá-la nos prazeres da alma, que são uma antecipação dos prazeres celestes e imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real aqui na terra, é ávido por tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa curiosa, parece criar propositadamente tormentos que dependeria só dele evitar. Haverá maiores tormentos do que aqueles causados pela inveja e pelo ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão sempre excitados pelo desejo. O que eles não têm e os outros possuem causa-lhes insônia. O sucesso de seus rivais lhes dá vertigem. Seu único interesse é o de menosprezar os outros. Toda a sua alegria está em excitar nos insensatos como eles a ira do ciúme de que estão possuídos. Pobres insensatos, de fato, nem sonham que talvez amanhã será preciso deixar todas essas futilidades cuja cobiça envenena suas vidas. Não é para eles que se aplicam essas palavras: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, visto que suas preocupações não têm recompensa no céu. De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja aquilo que não é seu, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico, pois, se olhar abaixo de si, ao invés de olhar acima, verá sempre pessoas que têm menos. É calmo, pois não cria necessidades ilusórias, e não é a calma em si mesma uma felicidade em meio às tempestades da vida? Fénelon aqui está nos falando dessa busca incessante pelos prazeres materiais, dessa necessidade de querer ostentar, de querer ter sempre melhor do que o outro, em vez de querer ser melhor, em vez de buscar a paz de espírito, que essa sim é um bem não perecível. Infelizmente, estão sempre buscando coisas materiais. E é uma busca incessante. E cada coisa adquirida pelo amigo causa-lhe um tormento terrível. Porque se o amigo adquiriu um carrinho usado e comenta com ele: olha, eu comprei um carro, meu amigo. Nossa, aquilo para ele vira um torvelinho de preocupações, de angústias. Porque se o amigo comprou um carro usado, ele precisa comprar um carro, mas tem que ser um zero, tem que ser melhor que do amigo, para sobrepujar o amigo. Ele não se alegra com a felicidade do outro em momento algum. Se o outro é promovido no trabalho, se o outro recebe um aumento de salário, se o outro passa num concurso, se o outro está num relacionamento feliz, nada disso o alegra. Ao contrário, ele precisa ter mais do que o outro. Tais pessoas jamais terão a paz, porque vão estar sempre nessa agitação, neste frenesi,
por buscar sempre mais coisas materiais, sendo que essas coisas materiais, como nos diz Fenelon ali, logo, logo vão ficar por aqui e nós partiremos sem levar nada daqui, a não ser as nossas boas ações, é claro, né? Mas eles querem ter, ostentar, mostrar. E eles não querem ter igual, eles precisam ter melhor do que o outro. É a questão da inveja, que muitas vezes acaba realmente atingindo a pessoa, a vítima, o invejado, digamos assim, porque aquela pessoa que não se alegra com a tua conquista, que fica querendo ter mais, ela acaba desprendendo uma energia negativa, né, contra aquela pessoa. E aí aquele que comprou aquele carrinho usado, né, e tá tão feliz com ele, na semana seguinte, poxa, mas o meu carro já foi para a oficina. Não sei, deu algum problema, parecia tão bom. Mas aquela energia negativa do outro já foi em direção a ele. Se a pessoa não estiver muito blindada, vai acabar sendo atingida realmente. Só que essa energia ruim também que o outro desprende, esse sentimento baixo, esse sentimento pequeno, esse sentimento mesquinho de inveja, ele vai chegar talvez lá na vítima, mas ele vai também fazer um percurso de volta. E nessa volta ele vai vir arrebanhando outras energias negativas, energias afins, que são as que mais circulam, infelizmente, são as energias negativas, e elas vão voltar para o invejoso com mais força ainda. Energias negativas, energias nocivas, e que em algum momento irão lhe fazer mal também. Então, assim, se nós conhecemos alguém que cultiva esse sentimento de ciúme, de inveja, né? Essa é a liçãozinha que a gente pode deixar para eles, né? Tentar combater esse sentimento. Tentar ser feliz com aquilo que possui. Não olhando acima, né? Não olhando tanto acima, mas olhando mais abaixo e vendo que o que ele tem já é muito, porque tem muitos que têm muito menos. E essa necessidade de possuir, de ter, de querer sempre mais, nos leva à grande chaga, a maior chaga, que é a do egoísmo. Porque a pessoa está visando só o seu bem-estar, o seu melhor, o seu ostentar o melhor, mostrar o melhor. Ela jamais vai olhar para aquele que tem menos e querer auxiliar. Porque ela tem que ter, ela precisa possuir, ela precisa ser mais. Isso também se vê em tantas outras questões, né? As pessoas querem muitas vezes mostrar uma felicidade que às vezes nem estão sentindo. Isso se vê muito nas redes sociais. Outro dia eu assisti um Reels que ilustra bem isso, né? Alguém estava observando um casal que estava em Paris e vinha discutindo. Vinham brigando, discutindo, não sei por qual motivo. Nesse momento eles passaram em frente ao Museu do Louvre. E imediatamente eles pararam a discussão, pegaram um celular e fizeram uma selfie. Muito felizes, muito sorridentes, e postaram nas redes sociais, para que os outros vissem a sua felicidade e que eles estavam viajando, que eles estavam em Paris. Mas isso vai atingir quem? Vai atingir pessoas da mesma vibração que eles, invejosos como eles, apenas.
Porque aqueles que se alegram com a felicidade dos outros não vão ser atingidos, né? Fenelon fala também da questão do ciúme, e a questão do ciúme a gente vê muito entre os cônjuges, que é uma coisa muito grave, é um sentimento de possessividade, né? A pessoa às vezes não pode nem dizer que é amor, porque quem ama não mata, e a gente vê tantos casos de feminicídio. Por quê? Porque um dos cônjuges não quer mais o outro, quer acabar com a relação, e o outro, pelo sentimento de ciúme, de possessividade, de se achar dono, de achar que o outro ser lhe pertence, né? Não se conforma e acaba cometendo um ato deslocado, né? De feminicídio, como temos ouvido falar de muitos casos. Outro caso também, outra questão que virou, né, uma obsessão, é a questão da estética. É claro, temos que cuidar dessa embalagem, né, que abriga nosso espírito. Temos que cuidar bem dela. Mas não nos preocuparmos tanto, excessivamente, sermos tão vaidosos, tão preocupados com a nossa beleza, com o nosso corpo que tem que ser perfeito igual das modelos. Não, não. Nós temos que cuidar das coisas do espírito, porque esta embalagem também vai ficar, né? Assim como as coisas materiais adquiridas, esta embalagem também é por empréstimo. Então nós temos que cuidar do espírito que habita essa embalagem. Claro que este corpo físico precisa de cuidados, mas não dessa coisa desenfreada de precisar fazer 1000 regimes para estar magérrima, para estar com um corpo escultural. Isso já vai às raias da loucura muitas vezes. E tudo isso é para ostentar. Tudo isso é para mostrar que pode ser melhor que o outro. Nós podemos ser melhores espiritualmente, estarmos num grauzinho evolutivo um pouquinho melhor, talvez, mas de resto, minha gente, vai ser igual para todo mundo. Esta embalagem vai ficar aqui também, porque ela é perecível. Então, o que Fenelon nos chama a atenção é para isso. Esses tormentos que nós passamos, as atribulações que nós passamos, dificuldades, desarmonias familiares, enfermidades, perdas, lutos, sofrimentos, muitos foram planejados para a nossa encarnação, estão dentro do nosso plano reencarnatório, é para nosso crescimento, é para nossa evolução espiritual. Então, estes foram planejados, estes nós temos que passar, porque foram combinados, acordos combinados. Mas o que Fenelon nos fala são dos tormentos que nós procuramos pelo nosso livre-arbítrio. Porque nós temos a possibilidade de ser ou não ser, de uma forma ou de outra. Se detectamos em nós um sentimento ruim, podemos trabalhá-lo para que fique melhor, através da nossa reforma íntima. É isso que Fenelon nos fala, dos tormentos voluntários, aqueles que nós buscamos, trazemos para a nossa vida. Esses nós podemos muito bem evitá-los, cuidando da nossa paz de espírito, da nossa paz no coração, que este é o sentimento que nos trará a felicidade real, a felicidade perene. E eu vou deixar com vocês agora uma oração para encerrar,
que foi escrita por um irmão deste grupo, quando ele passava por uma determinada situação muito difícil, financeiramente, e morava numa casa muito simples, muito tosca, onde não sequer havia um forro, só o telhado. E mesmo assim, ele escreveu essa prece lindíssima, e eu quero deixar com vocês, para encerrar a nossa conversa de hoje. E nos diz o seguinte: meu Deus, eu te agradeço por tudo que tenho, porque tenho tudo o que preciso. Agradeço por fazer parte dessa família, agradeço pelo teto que me abriga, agradeço pelo trabalho que me sustenta e que ainda me permite compartilhar com quem necessita. Peço apenas, meu Deus, paz e tranquilidade para o meu dia, descanso para o meu sono e alegria para realizar as ações que me são atribuídas, tanto quanto as que escolho por prazer. Peço ainda que, se houver algum irmão ou irmãos que não pertençam a este plano e que estejam interferindo no meu equilíbrio emocional ou espiritual, de forma proposital ou não, que encontrem e sigam seu caminho para a sua evolução. Se lhes causei algum mal, peço perdão, mas de uma forma ou de outra, peço que encontrem a sua paz e me permitam encontrar a minha. Meu Deus, eu te agradeço por tudo que tenho, porque tenho tudo o que preciso. Então, essa pessoa já estava em paz, já tinha alcançado a felicidade, porque ela sabia ser grata pelo que tinha, porque apesar disto não ser muito, era muito mais do que outros tinham. É isso, meus irmãos. Muita paz e muita luz a todos. Que a nossa querida e mentora, Irmã Dulce, abençoe grandemente a todos vocês. Beijos na alma de cada um.